Oi, gente, eu sou a Bia E eu sou o Flecha. e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre. O quanto o extremismo nas relações são tóxicos. A gente separou uns temas muito relevantes para a gente debater aqui com vocês. Só que o que a gente quer começar de verdade é falando sobre o quanto é muito distante um relacionamento saudável de um relacionamento que é pregado na internet por esses gurus, com esses extremismos. Então acaba que esse relacionamento que a gente vê que Performático, né? de performance, de papéis e tudo mais, ele é baseado numa utopia, em algo que não é sustentado com o tempo, em algo que não é sustentado com os desejos, com as vontades e com a essência de cada um. Eu vejo que o grande ponto, amor, que a gente deve trazer, e por isso que a gente decidiu ser o primeiro vídeo do canal a gente gravar, porque a gente já passou por essas fases. A gente acredita muito na coerência de tudo que a gente fala em relação a tudo que a gente vive, para a gente trazer aqui para vocês de fato o que a gente acredita que não é o que funciona só para nós como relação, mas o que a gente acredita que é o melhor respeitando a individualidade de cada pessoa como um todo. Porque a gente não pode ignorar que cada pessoa tem seus desejos, tem suas vontades, tem seus objetivos, tem o que funciona, o que não funciona. E quando a gente pensa em regras em excesso, em papéis, a gente acaba desenhando algo utópico que na prática só vai gerar confusão, só vai gerar comparação, só vai fazer mal. E muitas vezes você pode até estar numa relação boa e que você passa a achar que é ruim. Ou você não tem uma relação e fica desenhando uma relação perfeita. Exatamente. A gente às vezes precisa finalmente entender que ninguém é perfeito, que não vai existir aquela pessoa que vai cumprir com todas as características que você deseja. Isso é uma ilusão, é uma expectativa infantil. Quando a gente se depara com a incongruência, com a incoerência do outro, a gente se choca porque ele não corresponde àquela idealização que foi ensinada, tanto nos filmes quanto agora na internet, porque o homem ele precisa prover e a mulher tem que cuidar. Porque a feminilidade, que já adiantando, a gente sabe, quando a gente vai estudar um pouquinho mais, se você começar a perceber os discursos da galera que fala sobre feminilidade, tá falando de manipulação. Porque quando a gente usa algo a favor nosso para cumprir com as nossas vontades, para ter um benefício próprio, a gente tá usando dessa artimanha. Isso é um fato. Isso vai na mesma linha da linha Red Pill dos homens, como eles enxergam as mulheres. E aí isso é um ponto até de a gente trazer aqui que a gente é completamente contrário ao extremismo. A gente não é adepto dessa linha. Eu acho que todos os pontos eles devem ser levados em considerações, com certeza. Mas a gente entende sempre que existe um terceiro caminho, um caminho do meio para que a gente consiga, de fato, construir algo real. Porque hoje a internet, a gente conversa muito até sobre isso, por a gente ver, parece que numa realidade paralela, porque a gente vive muito no nosso mundo, eu e ela. Longe de tudo, de todas as opiniões, enfim. Parece que a internet virou um mundo paralelo da vida real, de fato. E a gente passou um bom tempo longe da internet, a gente ficou muito tempo sem postar, somente vivendo, então a gente faz todas as nossas coisas sem expor absolutamente nada do que a gente faz, porque a gente está vivendo de fato. É tudo voltado para o nosso prazer, bem-estar e satisfação pessoal. A gente aprendeu a criar essa realidade onde a gente não precisa mostrar para viver. Porque eu, como terapeuta, já atendi algumas pacientes que trabalhavam com essa questão da rede social, onde ela vinha com o quê de cobrança. Então, você não sabe mais se você tá fazendo porque tu quer ou pra mostrar pra pessoa. Então, o relacionamento, ele vem nesse lugar também. Você não sabe se você tá lavando a louça, varrendo a casa, deixando a roupa tudo arrumadinho, muitas vezes se sobrecarregando, porque a realidade brasileira é que no final
não dá só pro homem trabalhar. Não dá pra só o homem bancar a casa. Então vocês vão viver com quanto? E aí agora, amor, segura e fala pro pessoal sobre o que é o nosso canal. Gente, antes da gente continuar, a gente vai explicar do que é o nosso canal. Aqui você vai aprender a viver o agora e construir finalmente uma vida que faz sentido para você. Não para o outro, não para comparação, mas estritamente para você. Esse é o nosso intuito de coração. Então continua aí nesse vídeo e já aproveita. Se você gostou, curte, dá um like, se inscreve, vocês sabem, coisa de YouTube, e né? Comenta. Comenta o que você concordando, tá achando. discordando, por quê? O grande ponto Trazendo que a gente sempre tem opinião. aqui é sobre respeitar a individualidade e as diferenças. Isso é uma coisa que a gente tem aqui entre casal, e a gente vai discorrer aqui no canal em outros vídeos também, falando sobre a nossa decisão de trabalhar junto e tudo mais, e que nem tudo é perfeito em relação às ideias, mas os princípios eles são os mesmos, né? As ideias elas vão sendo diferentes, a gente vai adaptando e vai entendendo como a gente conduz da melhor maneira. Então, sempre respeitando a individualidade, sem extremismo, sem cagação de regra e sempre buscando trazer para vocês de fato o que vai fazer sentido para cada um. Então, talvez o que vai fazer sentido para vocês não necessariamente vai fazer sentido para a gente, mas a nossa ideia é muito mais fazer vocês pensarem. Criar pensamento crítico. Por exemplo, o que eu tô falando aqui não é verdade absoluta. Gente, verdade absoluta acontece em 100% dos casos. Lei acontece em 100% dos casos. Todas as vezes que eu jogar determinada coisa aqui, ó, vai cair, porque é uma lei da gravidade, entendeu? 100%. O resto é crença, é o que eu acho, é o que eu vivi, é baseado no que eu senti e tá tudo bem. Agora, voltando ali pra questão do salário, pra questão do dia a dia, a gente sabe que é uma utopia, todo mundo quer trabalhar pouco e ganhar bastante, só que na vida real não é assim. Então o que acontece? A mulher muitas vezes ela acaba se sobrecarregando, porque ela chega de um dia de trabalho e ela tem que cuidar da casa, porque foi colocado no inconsciente dela que é obrigação, é dever dela. Se o seu marido não cuida da casa, o problema é dele. Você tem que deixar, é o seu papel cuidar do lar, você não deve incomodar o homem. O seu papel é deixar a mulher edifica o lar. Exatamente. E ignorando o fato de que o homem mora nesse lar. O homem também deve ser... Ah, mas ele não gosta. E aí a gente pode entrar na questão... Eu também não gosto. dos papéis em relação a como a gente enxerga as relações. Isso é uma coisa muito mais... isso é um padrão da sociedade, a gente pode trazer até em relação a isso, de como a gente foi domesticado a pensar. E aí eu trago até meu caso, eu vim domesticado em relação a isso. Eu tinha um padrão de relacionamento que é isso. O homem provém, 32 anos, o homem provém, e a mulher cuida da casa. É simples, matemática. Por quê? Por eu ter uma condição financeira de poder ser esse homem provedor, eu entendi. Eu não tenho que fazer nada na casa. Mas até em outros relacionamentos onde você não tinha tantas condições, onde os dois trabalhavam, acabava que... É verdade, é. Entende? Então, para vocês verem isso o quanto cultural, isso é cultural, o quanto isso é muito mais desafiador de mexer ali. Então, o casal que tá assistindo, a mulher que tá assistindo esse vídeo, ela vai precisar ter uma paciência gigantesca, como eu tive e como todas as mulheres precisam ter, para se vocês dois quiserem diminuir a sobrecarga, construir um relacionamento onde vocês se desenvolvam, onde vocês encontrem uma vida que vale a pena ser vivida, vocês vão precisar ter conversas difíceis, ter conversas onde vão existir debates, porque são tantas coisas enraizadas nessa problemática do que o papel do homem e o papel da mulher, onde a gente precisa performar para poder agradar, onde a gente precisa tá sempre se adaptando. Ter cuidado para o outro não te trair, para o outro não te abandonar. Então acaba que você, muitas vezes, se sobrecarrega, precisa de terapia, vai ficar um monte de tempo falando na terapia o quanto a tua vida... Aí vai simplesmente falar, parceiro. Exatamente. Exatamente. Mas isso segue a mesma linha pro homem, que precisa entender
que o valor da mulher não está no que ela tem para te servir. Uhum. O valor da mulher não é só o que ela vai fazer por ti. O valor da mulher não é ser uma extensão da tua mãe. Então tu não sai de casa, homem que mora com mãe, enfim, para ter uma outra mãe, né? Eu moro sozinho desde os 17 anos, sempre tive relacionamentos onde eu acabei por morar junto, mas sempre tive esse padrão comportamental. E por enxergar nela uma pessoa que eu tenho uma admiração absurda em relação ao trabalho, uma admiração absurda em relação à vida, uma admiração absurda em relação a como ela é como mãe com o nosso filho, porque a gente tem um filho de 2 anos, isso é um ponto que eu acho que, dado a todo esse contexto, ainda a gente tem mais esse ponto, né? Hoje ele tá na casa da avó, mas é o homem entender que o valor da mulher vai além do que ela tem para dar para ele. Então, quando a gente enxerga, a gente precisa ver, por exemplo, ela trouxe para mim, e a gente vai discorrer também sobre esse assunto, os acordos que a gente fez, e uma das coisas que ela sempre deixou claro, eu não gosto de cuidar da casa. Imagina se eu, homem, olho para ela e penso, ela não é mulher para mim, porque ela não faz isso. A gente não ia estar trabalhando junto, a gente não ia estar felizes juntos, porque hoje a gente vive o relacionamento mais épico que a gente viveu na história da nossa vida, onde a gente não sente dúvida, onde a gente vive uma rotina maravilhosa e leve. Não tem aquela coisa de medo, porque uma coisa que afasta a gente de um relacionamento saudável, nessa performance dos papéis, é o medo de desagradar, e também a gente não consegue encontrar a interseção, né, amor? Eu vejo, amor, acho que é um ponto que a gente pode trazer bem legal pro pessoal, é que quando eu trago, por exemplo, que o teu valor não tá no que tu tem, o meu valor não tá no que eu tenho. Ao mesmo tempo que é importante nós aprimorarmos essa questão dos valores de autoestima que muitas vezes vem em relação ao trabalho. Então, por que tu me admira? 100% O pela que tua que faria- inteligência. O que faria você admirar uma mulher que tá sempre lavando roupa, estendendo roupa, cuidando da casa e não tá encontrando pessoas, tendo contato com outras pessoas, transformando a vida de outras pessoas? Porque tem isso, né? Eu acho que a insegurança natural que esse movimento traz pro homem é: você tem uma mulher, ela é sua posse, e ela não é de mais ninguém. Ela não pode ser vista, porque Deus me livre, alguém encontra. Se tua ela mulher encontra trabalha numa empresa, É. ela tá sobre o chefe que manda nela e tu não manda. E aí, imagina se o chefe é melhor. Imagina se o chefe é mais legal. Imagina se o chefe Ganha mais do que o ganha, homem. não só ganha mais, mas ele tem uma perspectiva diferente, onde a mulher, ela passa a ver dentro de casa, o cara não ajuda em nada, é um chato, só quer saber dos amigos, conversa com os amigos, não conversa com ela também não conversa com ela, não tem nada. Eles não têm hobbies em comum, não tem diversão em comum. Aí o que acontece? Ela vai pro mercado de trabalho e ela vai ver a abundância que tem no mundo, e é óbvio que esse homem vai querer que ela fique em casa ao invés de trabalhar. Por quê? Ele não faz absolutamente nada pra ter a sinergia com a mulher. Exatamente. Ele não faz absolutamente nada pra se tornar mais interessante. Ele não tem Porque já tá tudo na mão. Ele não tem nenhum valor sem ser o dinheiro. Exatamente. E eu trago muito esse ponto e reforço. E às vezes nem isso, né, amor? Na grande maioria nem isso. Mas o casamento, a vida real fora da internet, das pessoas que vivem o dia a dia, que talvez não tenham essa oportunidade de trabalhar como casal, de estar se desenvolvendo, a admiração ela não vem somente do que ela faz, né? É da inteligência dela. Eu me apaixonei a primeira vez de estudar, de alguém que tem conversas, que tem diálogos, coisas do cotidiano que é tão simples que ela poderia estar trabalhando na CLT ou na CLT, que a gente teria um relacionamento similar em relação a isso. Exatamente. Por quê? A gente é apaixonado por ver filme e série. Todos os filmes e séries a gente tem que ficar pausando, porque Pra a gente tem comentar. insights, porque a gente tem trocas. Então a gente tem sinergia nos assuntos. Ao mesmo tempo que eu aprendi a gostar mais de assuntos que ela tem uma dominância maior,
a mesma premissa que ela, Eu gosto vice-versa. bastante. É engraçado porque os meus livros são completamente diferentes dos dele. Eu não leria os livros Só dela. que a gente, tipo, é o mesmo princípio dos livros. Então acaba que a gente vai tendo muitas conversas que fazem sentido. Então, quando eu comecei a me desenvolver, porque eu estava literalmente cansada de ser só essa pessoa que vai de galho em galho, que não tem autoestima, não tem nada, relacionamento cagado, tudo uma merda. Falei, tá, eu vou precisar começar a nutrir o meu conhecimento, a abrir a minha cabeça. Então eu comecei a ler um livro por semana. Ele, lá, distante de mim, em outra cidade, começou a fazer a mesma coisa. Então, naturalmente, gente, os semelhantes atraem semelhantes. Se nós dois cultivamos isso dentro da gente, nós dois estamos nos aperfeiçoando não no sentido de performance, mas no sentido de uma satisfação pessoal, do brio, de querer saber das coisas, de encontrar profundidade no que parece ser raso. Isso é algo que precisa ser falado. Vocês precisam começar a adquirir essa vontade. Ai, Bia, mas meu marido ou minha mulher não se interessa por isso. Uma das coisas que eu mais falo dentro dos meus atendimentos é: dê o exemplo. Para de tentar arrastar. Para de tentar ficar falando. Para de tentar ai, olha aqui, vamos ler. Faça você, mude você. Porque uma coisa é certa. Ou vocês vão se afastar, vão terminar, porque não vai fazer mais sentido, porque os opostos eles se repelem, ou ele vai ver que você está se aprimorando, vai começar a ter mais tesão em você, e ela também, e vice-versa, e eles vão entrar de novo em sintonia. E a gente pode trazer 3 exemplos aqui bem específicos, né? 2 de alimentação e 1 de dia a dia, né? Então, o ano passado, decidi parar de comer açúcar. E já faz 1 ano que eu não como açúcar. E ela comia. Muito, gente. Tipo, cara, a gente ficou 1 ano se relacionando e eu com bolinho. E ele comprava o bolinho pra mim, Eu ia tá? lá, comprava o bolo, não comia. Ele às vezes dava uma letrinha, mas nada demais, assim. Tipo, nada brincava suficiente. assim, né? Ah, mais um bolinho Não, e é tal. o açuquinha, não sei o que. Açuquinho, o veneninho dela e tal. E isso, com o tempo, ela foi lá e entendeu. A gente foi debatendo sobre isso, né? Mas tipo, nada de pressão, de nada. mas só Foram falando. coisas como a gente conversa no dia a dia. Da mesma maneira que você mudou a sua forma de se alimentar, né? Sim, que daí depois o açúcar ele se desdobrou, né? Eu já saí do açúcar e já fui para uma alimentação onde eu excluía todas as outras coisas e só me alimentava de frutas e carne. Ainda me alimento, no caso, né? E isso mudou completamente o meu ânimo, a minha saúde mental, clareza, foco, disposição, que eu tava totalmente, enfim. E o exemplo eu acabava sempre depois do almoço, comia lá meu arroz, meu feijão, todas as coisas, aquele pratão de comida e ficava com sono e queria dormir. Eu vi a disposição dela e falei, não é possível, peraí, não, deixa eu testar essa parada aqui. Porque é isso, é o exemplo, na mesma premissa que eu tenho uma tendência, eu gosto muito de ler, tô sempre com o livro para baixo e para cima, você já automaticamente também já voltou a retomar o hábito da leitura. Então, gente, a gente às vezes quer forçar as pessoas na palavra. E aí a gente dá o exemplo, a gente conversa. E também, acho que é um ponto de a gente trazer a importância disso, é que muitos casais, eles não conversam as conversas difíceis. Porque realmente é difícil ter conversa difícil. Porém, para nós é muito fácil. Por que é muito fácil ter conversa difícil? Porque a conversa difícil, ela é só uma conversa. Só que difícil. Só que a gente passa o tempo inteiro conversando. Então, conversar sobre algo difícil é só mais uma conversa dentro da conversa. Você vai só demorar um pouquinho mais para encaixar sinapses. Exatamente. E realmente encontrar uma resposta. Porque quando a gente tem conversas difíceis, a gente vai pensar mais, a gente vai precisar encontrar mais. A gente vai ter que lutar contra a ideia de que, como assim eu tô errado? E quebrar as expectativas, né, amor? Totalmente, tipo, totalmente. Eu tenho uma expectativa de que você vai suprir
os meus desejos, as minhas vontades, você vai ser do jeito que eu idealizei na minha cabeça, quando eu me apaixonei por você. Então, quando a gente se depara com o Felipe real e a Beatriz real, a gente tem uma quebra gigantesca de expectativa. A gente entende que essa pessoa ela tem incongruências, a gente entende que essa pessoa tem vontades, desejos, que podem muitas vezes ser compatíveis ou não. Então, o que é a interseção que eu tinha dito um pouco antes nesse vídeo? É encontrar o caminho do meio. É pegar a vontade e o desejo de uma pessoa e de mim mesma e encontrar algo que seja coerente aqui no meio. Entende? Porque quando a gente faz isso em qualquer ideia, tá? Isso é só para relacionamento, mas se a gente tá falando de, por exemplo, as ideias da internet, vamos falar, por exemplo, de, sei lá, uma coisa que a direita e a esquerda. Tem coisas na direita que faz sentido, tem coisas na esquerda que faz sentido, tem coisas que não faz sentido nenhum em ambas. Então, o que eu acredito pra mim? Por que eu tenho que me rotular, me denominar mulher do lar? Por que eu tenho que ter que meu marido tem que prover, senão ele não é homem? Por que meu marido não pode lavar uma louça sendo que ele tem 2 mãos? Por que ele não pode pegar uma coisa? Você entende? A gente precisa tirar esse estereótipo, a gente precisa tirar esse enraizamento cultural, religioso, que o sistema implanta na nossa cabeça, que acaba sendo até hereditário, e aprender a questionar. Porque muitas vezes o que faz sentido para nossa essência vai muito contrário ao que realmente estão falando que é para ser. Mas por isso que a gente volta acabando sempre no assunto de pensar por si próprio, pensar, porque quando tu entende o teu próprio pensamento, as tuas próprias ideias, tu consegue, e aí acho que até pegando um gancho nessa minha própria fala, que é sobre tu entender tua luz e tu entender tua sombra. Tu entender que tu não vai ser perfeito, tu não pode se pintar como uma pessoa que sabe todas as coisas e que é desse jeito e que tu sabe como ver a vida. É muito duro. Quanto mais eu estudo, é entender que eu tô errado. E quanto mais eu estudo, eu vejo que, caramba, eu de fato tô errado. Eu de fato vivi errado. E é muito difícil olhar de 32 anos, mudar algo que eu estava acostumado. Então, quando a gente fala, até trazendo o ponto que eu estava dizendo das conversas difíceis, é que as pessoas, elas não têm nenhuma conversa. Então, ter uma conversa difícil é praticamente impossível. Por quê? Se tu nunca conversa com teu cônjuge, e aí a gente vê de uma maneira bem separada e polarizada, e aí a gente traz o extremismo na polarização, e ele é ruim por causa disso, que é a mulher, ela serve para ajudar a casa e fazer sexo. O homem serve para prover. Ponto. Então são duas pessoas que moram juntos e muitas vezes não tem conexão de conversa, não tem ideias parecidas, não tem objetivos parecidos, mas isso vai lá atrás, que é onde? No começo, onde tudo começou. Falta de alinhamento, acordos, mal curado de outros relacionamentos, colocando no outro a expectativa de suprir algo que automaticamente você precisa estar. E aí entra aquela questão, né? Você não consegue amar o outro se você não ama a você mesmo. E a gente vai contar dentro de outros vídeos a nossa história, onde a gente passou por um momento separado e a gente se lapidou para estar junto vivendo isso aqui. A gente nunca estaria vivendo o que nós estamos vivendo, nunca estaríamos fazendo um projeto junto, um canal juntos, fazendo as coisas juntos como a gente decidiu, se a gente tivesse uma decisão de ter se lapidado e entendido que amor é uma decisão e o que nós estamos fazendo é reflexo, hoje o que vocês estão vendo aqui nesse canal, é reflexo da decisão que a gente tomou de entender o quê? A gente tem plano de se separar? Não. Então por que não a gente fazer um projeto junto? Porque quando a gente pensa em projeto junto, a gente pensa, nossa, a gente vai perder nossas individualidades, e se em algum momento a gente separar. É que não tem isso. Não tem como, essa pauta ela nem existe dentro da nossa vida. O alinhamento que a gente chegou, ele é tão profundo, traz tanta certeza, que não tem porquê a gente não ter essa convergência, a gente juntar todas as coisas. Não é só a casa, é o trabalho,
não é só o filho, é absolutamente tudo da nossa vida. Porque, gente, venhamos e convenhamos, casamento é uma coisa muito previsível. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe como vai ser o sexo, a gente sabe como vai ser as conversas, como que é um... O Felipe, às vezes, ele sempre fala, né? Conhece os boi que eu lavo, porque às vezes ele fala alguma coisa que eu ia fazer e, tipo assim, pra mim, eu não sei, lê pensamento. E aí isso é assunto para outro vídeo, porque realmente a gente tem essa telepatia. Só que o que acontece nisso? Como é muito previsível, a gente precisa dar significado para esse casamento. Então, encontrar dentro dessa previsibilidade, dentro dessa coisa ordinária, coisas que vão manter essa relação não só viva, mas sólida. Então, objetivos que sejam leves para o casal, objetivos que tragam conforto, objetivos que realmente, ao mesmo tempo que tenham deveres, prezem principalmente para a qualidade desse relacionamento, sabe? A satisfação, ao bem-estar desse relacionamento. Porque, cara, hoje em dia, relacionamento é extremamente descartável. Mas por que é extremamente descartável? Além de descartável, eles são performáticos. Isso. E isso casa com o vídeo que eu vi, aí tu pode seguir, pegando o gancho até disso que eu vou falar, que a mulher, ela muitas vezes não quer o cara bonzinho, ela não quer o cara previsível, ela quer emoção, ela quer adrenalina, ela quer... E aí a gente enxerga nos relacionamentos hoje um vício muito grande em viver picos e vales, em viver altos e baixos, e que a relação ela é isso, é cheia de emoção. Eu posso dizer, a nossa vida, ela é isso aqui. E aí a gente tem 1, 2 vezes na semana um pico onde a gente faz alguma coisa. Mas o nosso dia a dia é a nossa família, é o nosso filho, é a gente ter nossas conversas, às vezes a gente vê um filme, eu vejo meus jogos, que eu gosto de futebol. É isso. É encontrar no simples o extraordinário, é encontrar na vida digna, no dia a dia, nas coisas do cotidiano, porque... É ter prazer no ordinário. É isso, é o eros, gente, é o eros da vida, porque como eu tava falando, a questão do ser descartável, ele vem muito dessa performance, porque não é sustentável. Não é sustentável você exigir algo ou ser exigida. Então acaba que se não for desse jeito, tem mais. Eu prefiro viver uma vida sozinha do que ter que me encaixar pro outro. Isso acaba acontecendo muitas vezes, porque a gente tem 2 extremos. Ou a mulher, ela acaba preferindo essa solitude, no sentido de que até mesmo na nossa família, a gente tem muitos casos onde as mulheres, elas estão sozinhas porque elas preferem do que se encaixar em discurso de homem velho que quer moldar a mulher que já tá construída, que precisou sair de um relacionamento abusivo. Enfim, a gente precisa entender que existe essas duas polaridades. A mulher que sai desse relacionamento e não consegue ficar porque ela prefere não se transformar, não se adequar, e a mulher que acaba se adequando tanto que ela esquece quem ela é. Então, qual que é o ponto, o caminho do meio? A interseção. A interseção sempre vai ser como que eu posso ter conversas maduras, ser honesta com meu parceiro ou com minha parceira e encontrar algo que faça sentido para os dois, que não quebre com os meus valores, que não prejudique quem eu sou e vice-versa. Não tem como isso acontecer. Eu acho que o grande ponto também que tu trouxe, amor, de a gente se encaixar e que a gente tem que ter muito cuidado é que a gente precisa entender que quando a gente fala de se encaixar, a gente precisa entender o que são princípios e valores inegociáveis da individualidade de cada um e o que de fato é teimosia e burrice. Porque, por exemplo, eu não vou me encaixar a ti, tu não gosta de arrumar a casa, então eu não vou fazer nada na casa. Cara, isso é teimosia, isso é burrice. Porque eu posso dizer, sendo sincero, recado para os homens aqui de uma maneira geral. Homens, quando vocês ajudam na casa,
isso partindo da minha perspectiva, da minha opinião, da minha vivência, do que eu acredito dentro de relacionamento, a minha mulher, quando eu ajudo nas coisas de casa, isso não me torna menos homem. Isso me torna um cara parceiro, da mesma maneira que quando eu fico com meu filho, quando a gente cuida junto do filho, quando ela tem que fazer alguma coisa e eu fico com meu filho, eu não tô fazendo um favor pra ela, é meu filho. Eu não tô fazendo um favor pra ela de lavar louça, eu tô lavando a louça que eu comi. Eu faço parte do ecossistema. E fazendo isso, a minha mulher fica mais leve, ela fica mais relaxada. E, logicamente, isso traz mais tesão, isso traz mais vida para a relação. Então, quando a gente para e pensa de que muitas coisas eu não vou me encaixar, é um discurso dizendo o seguinte: eu nasci assim, tipo a Gabriela lá, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Gente, não é. Quem disse que tem que ser assim? Eu li um livro esses dias, eu terminei ele maravilhoso, li acho que em 5 dias ele, que é sobre pensar de novo, pense de novo, repensar todas as coisas, sobre o que você não sabe que não sabe. Então muitas vezes você está seguindo padrões e você não está nem pensando por si. Então quando eu penso que eu sou dessa maneira, eu não vou me encaixar para ela, eu não teria o relacionamento extraordinário que eu tenho com ela se eu não tivesse me encaixado a ela. Só que o encaixar não é aquela coisa, eu vou deixar de ser eu. Deixar de ser eu é em relação, por exemplo, pô, eu amo ver futebol. Aí ela decide que ela não quer que eu veja futebol. Cara, eu não vou deixar de ver futebol, só parte de mim, isso aqui, tipo assim, porque isso não interfere na nossa relação, isso não atrapalha, enfim. Isso não tem nada a ver com algo que realmente atrapalhe, entende? Precisa ter esse filtro. Porque a casa atrapalha. A casa E atrapalha. homens, prestem atenção, eu sei que vocês não ligam pra casa, assim como eu também não ligo numa grande maioria das vezes, só que a mulher liga. E aí é um ponto de você entender que é fundamental você querer ver a pessoa que você tá bem. Se você sabe que aquilo incomoda aquela pessoa e se isso não vai ferir os seus princípios, faça pra ver a outra pessoa feliz. Porque o casamento é isso, né? Não é pra tu ser feliz, é pra tu fazer o outro feliz. Exatamente. Então eu faço tudo o que eu puder pra fazer ela feliz. E realmente. E ela faz aí, isso. sabe qual que é o ponto, só pra gente finalizar aqui, amor? Dentro dessa sua narrativa, o que é mais importante nessa troca de fazer um ao outro feliz é reconhecer de ambos que está tendo essa troca. Porque para vocês aplicarem na tua vida prática aí, se vocês estão assistindo esse vídeo, se tá fazendo sentido e vocês começam a mudar aos pouquinhos, não é dentro da tua perspectiva que tu tem que ter uma régua de que tá que tá saindo bom ou não. Cara, valorize os pequenos atos, elogie e aprenda a reconhecer as coisas que são pequenas, porque é a partir desse reconhecimento das coisas pequenas que o homem vai se sentir motivado e a mulher também. Porque a gente tem uma tendência a ter esse senso de pertencimento, esse senso de fazer parte. Se dentro do meu relacionamento o meu marido me elogia em alguma coisa, eu já sei que eu vou ter que repetir essa coisa para agradar ele. Entende? Então, se ele me elogiou e eu gostei desse elogio, por que eu não vou fazer de novo? E a mesma coisa é ele. Se eu elogio ele, por quê que eu vou ter que... Ele vai parar de fazer aquilo, entende? Então, é ter essa percepção de eu entrego, eu recebo, mas eu preciso reconhecer mesmo que aquilo não atenda às expectativas. Nossa. Porque às vezes você tá esperando que ele arrume a casa de um jeito e ele não vai saber fazer isso, porque ele acabou de aprender. É tipo eu estendendo a cama. Exatamente. Ou recolhendo roupa, ou enfim. Gente, quando o Felipe faz uma coisa da casa, não vai ficar do meu jeito. Eu faço as coisas da casa há sei lá quantos anos. Ele acabou de começar a fazer. Então... Independentemente do tempo, a gente pode fazer... Exatamente, é o olhar. Pra mim, às vezes, tá tudo arrumado. Pra ela, perfeito. Nossa, pra tá mim, bagunçado. ainda tá super bagunçado. Opa, como assim? Tipo, às vezes ele acabou de arrumar a casa, eu vou lá e rearrumo o que ele arrumou. E aí eu digo, essa agora tá contigo. Mas eu fiz minha parte. Esse entendeu? é o ponto. E aí, o que acontece?
É aquela coisa, ninguém gosta de ser cobrado, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então, se você quer realmente construir um relacionamento onde os dois estão em prol de algo, fazendo um ao outro feliz, vocês vão precisar ser humildes o suficientes para se desfazer das ideias que vocês têm fixa em relação à casa, por exemplo. Então, E não só a casa, isso tudo. vai de acordo, por exemplo, até o que faz funcionar. São acordos, é muito simples, gente. É tudo é sobre contratinho. acordos. É tudo sobre acordos. Acordos pra fazer na vida, no sexo, em tudo. Rotina. Que é tudo pautado em 80% de conversa e 20% de sexo. Porque as conversas dentro de uma relação, elas envolvem praticamente a relação toda. Se você não sabe conversar com o seu marido, com o seu namorado, com o seu ficante, cara, descarta. Não dá, não tem como. Não se sustenta. Não tem como você viver a vida inteira com uma pessoa que você não consegue conversar meia hora, gente. Aqui a gente conversa 24 horas, tanto que esse vídeo aqui é algo que facilmente a gente falaria dentro de algo que apareceu na internet e a gente começa a decorrer o tema, porque foi isso. E aí a gente falou, cara, por que não juntar o útil ao agradável? Isso a gente já teria, essas conversas profundas a gente já tem sobre há muito como tempo. A vida funciona, a gente tem desde que a gente se conheceu. E aí isso casa, assim, selou com chave de ouro, acho que a gente pode fechar até o vídeo trazendo esse ponto. O que você estava lendo no teu livro, falando, né, do propósito, da parte da essência, daquilo que nos incomoda, daquilo que nos dá raiva. A gente tá aqui gravando esse vídeo, a gente decidiu tocar esse projeto e a gente estava até bem devagar em relação aos nossos projetos pessoais, cada um, eu na parte do marketing, ela na parte das terapias, porque não tinha nada mais que nos deixasse entusiasmado. A gente estava sem tesão no trabalho. A não ser ficar aqui entre eu e ele. Nós dois sempre nos deixamos entusiasmados. Nossa, quando a gente conversa, felizes. Isso tudo que a gente está falando para vocês aqui é facilmente o que a gente faz. Então, a nossa ideia é sempre estar trazendo muitos dos nossos pensamentos para cá. Para cá, exatamente, com lições, com aprendizados, porque são coisas que a gente está vivendo e são coisas que a gente realmente fica muito, muito, muito incomodado com a cagação de regra, com o extremismo, com o generalismo. Que geram no final a falta de felicidade da galera. Exatamente. O quanto que tem de gente tomando antidepressivo, ansiolítico, o quanto tem gente viciada em anestesiar a dor. Por quê? Porque tá tentando comparar, tá tentando viver uma vida que não corresponde. E aí é sempre a próxima viagem. Até um livro que eu tava lendo, ele diz assim, se você não está bem e você viaja, você continua não bem, só que em outro lugar. Às vezes até pode dar umas risadas, tomar uns drinks, tal, mas não vai sarar, não vai curar. E esse é o intuito do nosso canal, é curar você da manada, é curar fazer você pensar diferente, da falta de pensamento crítico. É olhar para o que as pessoas estão fazendo como um todo e questionar. Se faz ou não, porque pode fazer sentido. E se faz sentido para você ser feliz, ok. A gente mesmo, hoje a gente mora num lugar incrível, que é praticamente um resort aqui onde a gente mora, e nasceu de um questionamento. Nasceu de um questionamento de que uma cliente minha estava indo fazer uma viagem para a Europa, fazer uma trip de 15, 20 dias. A gente fez uma trip na Europa durante 1 mês e pouco. Mas a gente vai aprofundar esse outro vídeo. Deixa o próximo. Se deixar, vai. Se deixar, a gente vai falando um monte. Gente... Então é isso. É isso por hoje, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo. O mais importante aqui desse vídeo todo é aprenda a questionar, mude sua forma de pensar e não aceite a cagação de regra, porque muitas vezes você tá deixando de ter satisfação e bem-estar pela comparação e pelo que você nem realmente acredita. Tu só tá repetindo um padrão geneticamente herdado, visualmente absorvido, e isso tá te fazendo mal. Então, eu convido você, se você tá dentro de um relacionamento, se você tá procurando alguém para se relacionar, porque no final tudo é sobre isso, a gente se melhora para o outro e não só para nós mesmos, comece a estudar,
começa a desenvolver esse pensamento crítico para poder atrair uma pessoa ou fazer com que a pessoa que esteja do seu lado também ressoe com isso. E aí vocês vão ser muito mais felizes, muito mais alegres, muito mais fortes como casal É e sobre como decisão. família. Porque no fim, se você tem alguém e quer melhorar, vocês decidem. Se não funciona, decide não estar junto. Se for buscar alguém novo, decida se melhorar para ter alguém. E logicamente, sempre, 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 sempre entendendo que existem contextos. Então, cada contexto requer uma visão e uma abordagem. A decisão de se você tem filho dentro de um relacionamento, de se separar, é muito mais desafiadora de uma pessoa que está namorando há um mês. Então eu posso chegar e dizer, gente, não tá dando certo, tá o mesmo com a pessoa, não funciona, larga. Vocês estão casados há muito tempo, é outro contexto, é outra coisa. Família é totalmente diferente. Completamente diferente. E cada contexto de família é completamente diferente. Então aqui é sobre dar para vocês uma visão ampla perante as coisas, mas o ponto mais importante é sobre vocês terem coragem de ser vocês mesmos independentemente do contexto. Então, independente de estar casado há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, se tem 10 filhos, se tem 50 filhos, não interessa. Você, ser humano individual, precisa se respeitar. E para isso, o autodesenvolvimento, você vai buscar ferramentas e conversas e coisas para conseguir trazer isso para sua realidade de fato. Então, lembrando, sempre sem extremismo, sempre respeitando o outro, mas principalmente respeitando a você mesmo. A gente vai ter vários vídeos no canal falando sobre relacionamentos, sobre autodesenvolvimento, sobre saúde e bem-estar. Então, fica aqui, não esquece. E dinheiro, não esquece de curtir, de se inscrever. Por favor, é muito importante pra gente. Esse canal tá só começando, graças a Deus, e a gente tá muito feliz com isso, com essa realização do nosso sonho. Amém. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.